Tudo bem? Seguindo nossa sequência no estudo do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, essa é uma série de aulas facilitadoras que nós estamos fazendo acerca desse livro. Já fizemos várias aulas, temos aí várias aulas gravadas, já avançamos razoavelmente no estudo desse livro, passando por vários capítulos importantes, e todos esses conteúdos já estudados também já estão disponíveis, né? Você pode assistir, acompanhar, né? Eu sempre oriento que seja acompanhado na sequência, né? É claro que você pode revisitar, assistir novamente alguns vídeos que talvez possam ter ficado um pouco não muito claros, né? Talvez as exemplificações, a forma como a gente usou a didática e os gráficos. Então a sugestão é sempre assistir, voltar a ele sem problema, né? A sequência a gente está fazendo da mesma forma como a sequência do livro, então eles estão numerados no nosso canal, né? E aí eu sempre reitero a importância de você ir lá no vídeo, além de assistir, fazer ali o seu comentário, deixar a sua curtida, enfim, tá bom? Então vamos começar a nossa aula propriamente. Basicamente está aí na sua tela o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação e o caminho que você pode acessar o livro. Está lá no site www.unificacionista.com e aí na sua tela também já tem o QR Code, né, para facilitar, para permitir que você, de forma bastante ágil, possa acessar o site através do seu dispositivo aí, o seu dispositivo móvel, o seu celular, enfim. Beleza? E aí nós estamos agora estudando também aí na sua tela o título Teoria da Educação. Esse é o 5º capítulo do livro, né? Já estudamos 4 capítulos completos. Estamos agora trabalhando aí nesse 5º capítulo Teoria da Educação. Fizemos a primeira aula aí sobre o título Teoria da Educação, aonde só como uma lembrança, tá? Só uma pequena revisão, não vou fazer toda a passagem desse conteúdo. Mas basicamente ali a gente pôde delinear as premissas, os conceitos, a ideia principal em cima da qual, sobre a qual é desenvolvido todo esse capítulo, ou seja, toda essa teoria da educação à luz do pensamento de unificação, ou também, como a gente mencionou nessa aula, primeira aula, a filosofia da educação à luz do pensamento de unificação. Basicamente, ali só a título de revisão, a gente falou sobre as 3 grandes bênçãos, né, reportando inclusive ao livro Exposição do Princípio Divino do Reverendo Dr. Samia Moon, e ali também as explicações que é feita sobre as 3 grandes bênçãos contidas no Gênesis 28. Também esclareci lá naquela aula que a nossa proposição, a proposição do pensamento de unificação sobre educação, não caminha, não transita pelo caminho de educação denominacional ou vinculado a alguma teologia, alguma igreja específica. Não. Basicamente, o reverendo Dr. Samia Moon usa essas 3 grandes bênçãos para você entender e para exemplificar o plano, o projeto, né, de criação, o propósito de criação que Deus criou os seres humanos. Basicamente, essas 3 grandes bênçãos, elas estão delineando, definindo as 3 dimensões fundamentais da existência humana. Naquela aula a gente falou um pouco mais demoradamente, né? Claro que a gente não esgotou o assunto, até porque esse é um conteúdo que está muito bem detalhado, explicado lá no livro Exposição do Princípio Divino, o que não é o tema do nosso estudo específico aqui, né? Mas como está ali como base, como fundamento, como premissa de todo o conteúdo desse capítulo, a gente fez ali as referências e sugeri também naquela aula, claro, né, que você depois se debruce sobre o livro Exposição do Princípio Divino, estude, enfim, né, se aprofunde nesse entendimento. Na aula anterior, começando propriamente o estudo dessa teoria da educação, essa filosofia da educação, esse aspecto Sun da educação à luz do pensamento de unificação, a gente falou do primeiro aspecto, a primeira forma de educação. Nós falamos sobre a educação do coração, esse aspecto mais individual. Enfim, a aula está lá gravada, está disponível. Se você não assistiu, assista. Se você assistiu, não ficou muito claro, assista de novo. Até porque, tal como eu fiz naquela aula, essa também não vai ser diferente. Ou seja, a gente vai trazer aí as ideias principais. Eu trouxe os conceitos, não vou trazer todo o conteúdo, né? Essa é outra afirmação que reiteradamente tenho feito ao longo de todas essas aulas facilitadoras já disponíveis, aonde a gente sempre fala, né? Eu sempre reitero aqui a importância de depois você ter o livro, ler o livro, estudar aprofundadamente. A aula facilitadora, essas aulas facilitadoras é exatamente com esse propósito, de ajudar, de facilitar, de tornar conceitos mais compreensíveis, né? Dar mais facilidade para que você possa, ao pegar o livro, entender e fazer inclusive as suas próprias reflexões, as suas próprias conclusões, ter os seus próprios insights, assim por diante. Beleza?
Ok? Então vamos aí, só a título de uma pequena revisãozinha, já vou avançar aí para a próxima tela, aonde a gente já falou isso lá na primeira aula, voltei a esse assunto e basicamente é o resumo, é a sinopse do conteúdo desse capítulo. Então basicamente a gente afirmou lá que são três as formas da educação que a filosofia da educação ou a teoria da educação do pensamento de unificação defende, baseado nos ideais ou nas ideias, perdão, descritas anteriormente, né, quando falamos sobre as premissas ou as três grandes bênçãos, a gente questionou que tipo de educação é requerida. Primeiro, nós falamos sobre a perfeição do indivíduo, ou seja, uma educação do coração é requerida. E essa é a aula que a gente gravou, é a aula anterior a essa, né, falando sobre esse tema. Essa aula de hoje, nós vamos tratar sobre esse item 2 que está aí na sua tela. Para a perfeição da família, uma educação da norma é requerida. Beleza? Esse é o conteúdo que nós vamos abordar nessa aula facilitadora. Então, se você quiser acompanhar com o livro, já sugiro, né? Acesse aí o livro onde você fez o download, acompanha com a gente aqui. Ou então, se não tiver o livro em mãos agora, depois você pode ir lá assistir essa aula e fazer ali a sua leitura desse tópico específico, que é a educação da norma. E aí, na próxima aula, né, esse é um assunto que já vai ficar para a próxima aula, o item 3, para a perfeição do domínio, uma educação do domínio é requerida, incluindo educação técnica, educação intelectual e educação física. São só, como eu sempre falo, né, cena dos próximos capítulos, não é o tema dessa aula específica. Então, nós vamos hoje nos concentrar nesse segundo ponto aí, para a perfeição da família, uma educação da norma é requerida. Beleza? Está acompanhando? Então, vamos lá. Começando, então, propriamente o tema dessa aula, item B, a educação da norma. E aqui, só a título de lembrança, só para você se posicionar, nós vamos estar sempre reportando e recorrendo àquele segundo aspecto, a segunda bênção lá do Gênesis 28, multiplicai. Ou, como a gente já falou um pouco na primeira aula desse capítulo, essa questão dos relacionamentos humanos, né? Que a gente sempre faz a referência ali sobre a família como esse laboratório experimental onde a gente desenvolve, aprende, aprimora, desenvolve, aperfeiçoa as relações humanas, que depois, é lógico, vão ser experimentadas e ampliadas no seu escopo na vida social humana. Beleza? Então vamos a ler o conteúdo, né? Eu trouxe alguns trechos do livro, mas depois volta lá, tá bom? Não se exima dessa responsabilidade. Não vou permitir que você se exima dessa responsabilidade depois de ir atrás dos demais conteúdos desse capítulo, tá bom? Uma educação para a perfeição da família se refere à educação necessária para o cultivo de um homem e de uma mulher. Tá aí um trechinho grifado, né? Realcei aí o texto com uma cor diferente exatamente para que você observe. Isso é um ponto muito importante. É uma ideia central, é o ponto central, vamos dizer assim, do que nós vamos abordar aqui sobre uma educação da norma. Então, na época de seu casamento, eles deveriam ter cumprido as condições para se tornarem, primeiramente, um esposo e uma esposa originais. Parênteses aqui. Encarnando e manifestando todos aqueles atributos que nós já falamos quando estudamos, especificamente no capítulo 3, Teoria da Natureza Humana Original, o aspecto de Yang e Yin, masculino e feminino. Beleza? Lembrou? Eu estou fazendo só as referências, eu não vou voltar a esses conteúdos, então fica a dica, se você não assistiu, assista. Se assistiu e não está lembrado, não ficou muito claro, volte essa aulinha depois aí para melhorar, aprimorar o seu entendimento. Então eles deveriam ter cumprido, né, as condições para se tornar um esposo e uma esposa originais, se assemelhando à harmonia de Yang e Yin. Sendo que a queda humana envolveu a falha em observar a norma, como a gente fala lá no Gênesis 28, né, o mandamento, especificamente, principalmente quando a gente avança no estudo do Gênesis, quando Deus fala lá para Adão e Eva, não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque se comer do fruto eles morreriam. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso? Sim. Aprofundadamente? Não. Está lá na exposição do princípio divino. Então, esta educação é, primeiro de tudo, uma educação da norma, desenhada para conduzir os seres humanos nesse caminho, para que eles observem o mandamento de Deus. Esta é a educação necessária para um homem e uma mulher, a fim de que eles obtenham as qualificações para se tornarem esposo e esposa dentro do princípio, dentro da norma celestial e original, e formarem uma família.
Um homem deve estar completamente equipado com a forma de um esposo e uma mulher, por seu lado, com a forma de uma esposa. E a educação da norma também inclui o aprendizado adequado do comportamento esperado, depois, né, na sequência, na família, dos pais, e o comportamento adequado esperado também dos filhos. E os relacionamentos adequados necessários entre irmãos e irmãs na família. Então, quando a gente começa aí a analisar essa questão do mandamento, quando Deus falou lá para o primeiro homem e mulher, dessa história da árvore da ciência do bem e do mal, e não comer desse fruto, porque senão eles morreriam, normalmente, quando a gente entra no tema teológico, que não é o nosso objetivo aqui, mas o tema teológico normalmente é interpretado, é entendido como uma restrição, como uma coerção, como uma limitação, como um cerceamento de liberdade, onde o ser humano teria ali restringido a sua liberdade ou a sua possibilidade de fazer o que lhe bem entendesse, né? Não é dessa forma. Um mandamento não tem esse objetivo. Uma regra, uma norma, um regulamento não tem o objetivo de limitar, de cercear, de restringir. Não passa por aí, apesar de que a maioria das pessoas, principalmente aquelas pessoas relacionadas com teologia, né, os religiosos de uma forma geral, tendem a ter essa concepção de que o mandamento era uma restrição, era uma proibição a título de testar os seres humanos ou mensurar a sua obediência, ver o quanto eles eram capazes de obedecer ou não, né? Uma regra, enfim. Mas vamos seguir aqui na nossa análise, na nossa reflexão, e a gente vai avançando aí nessa discussão. Mas já fica a dica, tá? Já fiz esse primeiro comentário aí sobre mandamento. Através desta educação da norma, a santidade e o mistério do relacionamento sexual devem ser comunicados com cuidado especial. Tá bem claro isso? Você está percebendo onde a gente vai chegar com essa conversa? Um relacionamento sexual é algo a ser experimentado somente através do casamento. Então eu vou pôr aí na sua tela para você ir acompanhando esse trechinho do livro aí que eu estou mencionando. E nunca deve ser violado a qualquer momento, antes ou depois do casamento. Então, de acordo com a Bíblia, Deus disse para Adão e Eva: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Isto significa que o relacionamento sexual é sagrado e nunca deve ser violado. Então, voltando a essa questão do mandamento. Por que Deus deu essa regra aí? Não coma do fruto. É um cerceamento, é uma restrição, é uma limitação da sua liberdade. Não passa por aí. Não passa por aí. Esse mandamento ele é uma norma educativa, formadora, desenvolvedora, potencializadora de uma coisa muito importante, muito especial, que normalmente no meio teológico eles é usada a expressão sagrada, santa, pura. Percebe? Então, vou fazer aqui já uma analogia para você entender o que a gente quer dizer com isso. Por que a gente chama, por que o pensamento de unificação chama esse item B uma educação da norma? O mandamento é uma norma, é uma das normas, mas enfim, na questão homem e mulher, a questão do relacionamento homem e mulher, ela é uma norma fundamental. E a analogia que eu gostaria de fazer basicamente passa pelo modelo familiar. Quando os pais, no processo de cuidar, de criar, de educar os seus filhos, estabelecem regras, normas, né, regulamentos normativos de comportamento para os seus filhos, isso significa o quê? Cerceamento, restrição, limitação, opressão. Porque normalmente, quando se fala de regra, são as palavras que imediatamente vêm à mente de qualquer ser humano, né? A gente acha que a nossa liberdade está sendo cerceada, restringida e coisas afim. Normalmente, um pai, uma mãe, quando definem normativos de comportamento para os seus filhos, independente da idade, porque conforme eles vão crescendo também, é lógico que esses regulamentos vão se ajustando às demandas de cada faixa etária, né? Não vou me aprofundar nisso aqui. Mas o exemplo que eu quero dar é exatamente que, quando os pais dão essas normas, estabelecem regras para os seus filhos, isso é manifestação de amor.
é manifestação de zelo, de preocupação, de realmente buscar mostrar o melhor caminho, dar a melhor direção para que esse homem ou mulher, esse menino, essa menina, esse jovem, né, seja ele masculino ou feminino, possa desenvolver as suas capacidades e se qualificar de forma plena como um ser humano. Esse é o objetivo da educação da norma, no aspecto homem e mulher, relacionamento, que vai se estabelecendo nessas dimensões que a gente mencionou ali agora, né? Tá aí, a gente falou aí da questão, por exemplo, não só como esposo e esposa, adquirir os qualificativos como um esposo original, um esposo apto a desenvolver todo o seu potencial, como também a esposa. Mas aí também vem, a partir daí, os outros papéis, né? Vai surgir os pais, porque consequentemente virão os filhos, né? Como uma condição sine qua non aí dessa relação. E aí, numa família com vários filhos, a relação irmãos e irmãs, né? Então, basicamente, a gente já falou isso um pouco lá no capítulo 3 sobre teoria da natureza humana original, sobre essas dimensões relacionais que existem na família e que depois, extrapolando o escopo da família para todas as demais esferas de relações sociais humanas, a gente vai passar, né, a experimentar isso e aplicar esse modelo nesses diferentes níveis de relacionamentos. Beleza? Então aqui é um ponto, acho que bastante importante para a gente enfatizar. Eu fiz questão de abrir esse parênteses, né? Agora eu vou fechar ele, claro, mas para você perceber e entender que quando o pensamento de unificação pega esses aspectos das três grandes bênçãos, e já falando nessa questão homem e mulher sobre o mandamento de Deus para Adão e Eva, né, que o reverendo Dr. Samuel explica muito bem isso, quando ele fala lá, quando é explicado lá no livro Exposição do Princípio Divino, sobre a queda humana e a explicação que é dada para toda aquela simbologia, toda aquela situação simbólica lá do capítulo 3, quando aparece uma serpente, fala com a mulher, vem com uma tentação, e eles comem do fruto, e aí acontece uma série de problemas. Basicamente, aquele regulamento definido por Deus para Adão e Eva é um normativo, manifestação de amor, de preocupação, para que o ser humano possa, né, obedecendo essa regra, se adaptando a esse regulamento, essa etiqueta comportamental no que diz respeito ao comportamento sexual especificamente, se qualificar na sua plena potencialidade para se tornar um bom esposo, uma boa esposa, bons pais, gerando bons filhos, que vão ter excelentes relacionamentos fraternais, né, dentro do escopo familiar, enfim, né, e aí a gente explode isso para todos os demais níveis da sociedade humana nos seus relacionamentos. Então, esse mandamento foi concebido não somente para Adão e Eva, mas para todos. Então, isso não é uma coisa que está lá na Bíblia, que a gente lê, acha bacana, né, como se fosse uma historinha da carochinha, mas ele é para todos os seres humanos, né, que ali estão exemplificados e resumidos em homem, todos os homens na pessoa do Adão e as mulheres, todas as mulheres na pessoa de Eva. E a validade desse mandamento, esse é um ponto muito importante que está aí na sua tela. É uma validade constante, eterna, ou seja, ela vale até hoje. Ah, não, isso era lá no tempo deles, lá, né, naquela época da pré-história, sei lá, quando isso a gente vai, né? Biblicamente a gente faz a referência de 6.000 anos, né? Enfim, não. Essa é uma regra que se mantém. Mas, porque nós seres humanos não entendemos a explicação, o significado, a sacralidade da relação homem e mulher, principalmente no aspecto sexualidade, a gente acha que isso é uma regrinha religiosa, coercitiva, limitadora, restritiva, né? A gente dá todos esses qualificativos para essas regras, mas ela não tem essa conotação, não passa por aí. Né? Hoje a gente está muito aí focado em o politicamente correto, não cercear a liberdade de ninguém, não impor nenhuma regra que possa limitar as opções e os comportamentos que as pessoas têm, mas isso é uma posição equivocada, é um entendimento equivocado do papel importantíssimo que é a norma, a regra, o regulamento das relações homem e mulher, das relações principalmente no aspecto da sexualidade. Esse é um ponto aqui que também eu gostaria de já até abrir um parênteses, né? Porque normalmente quando a gente fala de relacionamento homem e mulher, basicamente
A mente do ser humano atual, o ser humano contemporâneo, é basicamente se restringir isso só a sexo. E basicamente o pensamento da unificação não se atém a esse aspecto. Faz parte, faz parte. Está dentro do conjunto? É o combo? É o combo. Mas dentro desse combo, né, relações homem e mulher, vem muitos outros aspectos, né? A gente já falou sobre natureza humana original, falando sobre mente espiritual, mente física, necessidades espirituais, necessidades físicas. No capítulo anterior, a axiologia, ali no capítulo 4, a gente deu bastante ênfase nas questões dos valores, né? Falamos um pouco dos desejos, né? Para que a gente pudesse desenvolver e conceituar claramente o que é valor à luz do pensamento de unificação. Então, quando a gente soma todos esses ingredientes, a gente chega à conclusão, o pensamento de unificação vai defender isso categoricamente, que a relação homem-mulher não vai ficar somente restrita no aspecto sexual. Passa por aí, passa, mas existem outros aspectos. Hoje, basicamente, como está restrito só a isso, quando isso vai bem, o relacionamento vai bem. Quando existem problemas, quando existe alguma questão ali não muito bem acertada, funcionando plenamente, o relacionamento passa a ter problemas e a maioria das vezes ele termina, ele finaliza, né? O amor acaba, né? Enfim. Então, seguindo aí, este mandamento é uma diretiva suprema que continuará a ser válido no futuro também, não só no passado, no presente, mas também para as gerações que virão, para as gerações que já estão vindo. A gente precisa realmente perceber o significado, a importância desse conceito, dessa norma, para o bom regulamento, não só da família, do relacionamento humano entre um homem e uma mulher, mas depois todos os relacionamentos da sociedade. É fundamental a gente entender que esse normativo vai permitir que as relações humanas sejam plenas, sejam aperfeiçoadas, sejam desenvolvidas, e essas situações de conflito, de estresse, de divergência, tendem a serem reduzidas ou praticamente eliminadas a partir do momento que a gente começa a se ajustar a esse normativo, a essa educação normativa. Beleza? Essa diretiva, então, né, ela também ostenta que depois do casamento, o esposo e a esposa nunca podem, sob quaisquer circunstâncias, ter um relacionamento sexual ilícito, ou seja, um relacionamento sexual com qualquer outra pessoa além do seu próprio cônjuge. Então, essa é uma característica muito importante da educação da norma, é perceber que se o amor ele é sagrado, ele tem santidade, se é um amor verdadeiro, né? Então, a gente já bateu tanto nessa tecla, né, na sequência desse estudo, de todas essas aulas facilitadoras, e o próprio livro vem trazendo essa mesma conceituação, que amor verdadeiro, é viver para o benefício dos outros, é uma característica fundamental, essencial, é o cerne da existência do próprio Deus. Por conseguinte, a gente deu a esse amor aquelas mesmas características, né, que a gente costuma relacionar a Deus: absoluto, único, eterno, imutável. É lógico que esse relacionamento de amor verdadeiro entre um homem e uma mulher demanda ter esses qualificativos, ter essa qualidade, ter esses atributos de absoluto, único, eterno, imutável. Por conseguinte, é inaceitável e inconcebível que um relacionamento de homem e mulher possa ter início e fim, possa ser temporário, ele começa e acaba. Né? Amor ele tem que ter eternidade, senão não é verdadeiro. E aí você deve estar pensando, não, mas e as pessoas que vivem aí do jeito que vivem? Olha, eu vou fazer a seguinte analogia. Pega aqui amor na família, por exemplo, numa relação de pais e filhos, um relacionamento básico, primário da nossa vida. Esse amor existe um ponto de início? É verdade, né? Mas qual é o ponto final desse amor? Ele tem validade? Ele acaba em algum momento? Né? Na ausência de um desses entes aí desse relacionamento, por falecimento, esse amor acabou, ele se dissipa, a pessoa deixa de amar, o filho que perdeu um pai, ou o pai que perdeu o filho, o amor por essa outra parte, essa contraparte, ele tem um fim, ele acaba. Então percebe que a gente passou a ser bastante conivente com alegações que não têm fundamento, com ideias que simplesmente foram marteladas por décadas, por séculos, por gerações, e que a gente simplesmente aceita
e de forma conivente se adapta a isso daí. Não, nós estamos adaptados, mas a regra é o que eu estou dizendo. O pensamento de unificação alega isso, que essa regra ela é duradoura, ela era válida lá para Adão e Eva, mas ela permanece válida para as gerações presentes e para as gerações futuras. Então isso é muito importante. É uma dica importante, anota lá no seu caderninho, como eu sempre menciono nas aulas aí, né? Tá com o caderninho à mão? Anota, porque é fundamental essa ideia. Assim, a educação da norma é, primeiro de tudo, uma educação projetada para cultivar homem e mulher ao ponto de assemelharem-se à harmonia de Yang e Yin de Deus, observando sempre o mandamento de Deus. Em outras palavras, a educação da norma é necessária para uma pessoa alcançar a qualificação para se tornar um esposo e uma esposa. Então percebe, né? Aqui eu estou trazendo alguns trechos do livro, estou mencionando aqui alguns trechos a título de referenciar você lá naquele conteúdo que depois você vai estudar mais detalhadamente, mas essas analogias, esses exemplos que eu estou fazendo aqui, é para fazer você realmente pensar. Quando você estiver lendo lá o livro, estudando esse ponto que a gente está mencionando agora, eu espero que você realmente faça essas reflexões e pense que hoje a gente vive numa realidade, quando fala principalmente dessa questão de relacionamentos humanos, bastante problemática. Uma realidade onde os conflitos são constantes, e isso especificamente na relação humana, especificamente na estrutura ou no escopo familiar, né? Então aí aquelas dimensões que a gente falou ali, esposa, esposa, pais e filhos, irmãos, irmãs. Então todas essas esferas de relações compreendidas, percebidas, notórias dentro do escopo da família, tem problemas. É lógico que isso depois se expande para todas as esferas da sociedade. A questão é, qual a origem disso daí? Qual é a origem? E como resolver? Porque se a gente não diagnosticar uma doença, eu não tenho como prescrever nenhuma medicação para curá-la. Da mesma forma, se hoje as relações humanas são problemáticas, qual é o diagnóstico e como prescrever uma medicação? A teoria da educação, especificamente nesse item, educação da norma, ela atua exatamente nessa questão dos relacionamentos para resolver de forma definitiva, duradoura, as crises, os conflitos, as brigas, as disputas, as divergências que existem nas relações humanas por décadas, séculos, milênios até mesmo, né? Então vamos lá, seguindo aí, então agora vamos falar um pouquinho sobre esse tópico que está lá no livro, dentro da educação da norma, que é uma educação para se tornar um ser de razão-lei. Parênteses aqui, da onde vem essa expressão razão-lei? Falamos isso lá no estudo do Logos, no primeiro capítulo, Teoria da Imagem Original. Não viu essa aula? Viu e não lembra? Assiste de novo, é fundamental para você entender esse conceito razão-lei. Sendo que os seres humanos foram criados através do Logos, razão-lei, fazendo aqui um parênteses de novo, só para lembrar, tá? Nós falamos lá que basicamente o ser humano no seu Sum-San, ele tem um aspecto mais interno e um aspecto um pouco menos interno, dentro do Sum-San, tal como Deus, o ser humano também. E o aspecto mais interno do Sum-San a gente chama, o pensamento de educação chama de Sum-San interno, que são as faculdades de intelecto, emoção e vontade. Lembra disso? A gente resume isso numa característica razão. E aí o aspecto um pouco menos interno lá no Sum-San, em Deus e também no ser humano, a gente disse que estão contidos, esse primeiro se chama Ryun-San interno, né, dentro do Sum-San, e é composto, o Ryun-San interno é composto de leis, ideias, conceitos e princípios. Está ali resumido lei. Então por isso que a gente fala, né, que o ser humano, um ser humano original, um ser humano aperfeiçoado, ele passa a ser um ser de razão-lei, um ser de razão-lei, ok? Lembrou? Não lembrou? Assiste lá. Então, a educação da norma, ao mesmo tempo, se refere à educação através da qual uma pessoa se torna um ser de razão-lei, que vive de acordo com a forma do céu. Portanto, educação da norma também é chamada de razão-lei. A forma do céu é a lei permeando o universo. Ela se refere à lei da ação dar e receber, e basicamente a gente vai ver que vão derivar dois tipos de leis, dessa forma, desse regimento, né, desse regulamento, essa etiqueta comportamental nos relacionamentos humanos, que o pensamento de unificação chama de forma do céu, basicamente são as seguintes. Primeiro, a lei do valor, né? E segundo, a lei da natureza. Destas duas, a lei do valor
forma a norma. Então, só a título de lembrança, nós fechamos o 4º capítulo, que tem o título Axiologia, uma teoria do valor. É fundamental você entender, estudar, compreender. Não precisa ser doutor, mas você precisa entender o que aquele capítulo pretende, formando uma teoria do valor. É mostrar exatamente isso, que nós, seres humanos, somos regidos pelas leis do universo? Sim. Nós, seres humanos, como os animais, identificamos em nós instintos? Sim. Reprodução, alimentação, proteção. Temos necessidades como um vegetal de ter a luz do sol para produzir vitamina D, respirar, hidratar tomando água, etc, etc. Sim, então existe a lei no ser humano. Mas nós temos um aspecto de valor, nós temos intelecto, nós temos emoção e nós temos vontade. E através dessas três faculdades é que nós construímos os valores. A gente falou sobre isso, não vou voltar nessa aula, né, para não ficar cansativa essa, né? Mas é importante, e eu faço questão de reiterar isso, porque é fundamental, né, você perceber que quando nós falamos de normas comportamentais no que diz respeito a homem e mulher, principalmente no aspecto sexual, a gente tem que perceber que existem leis naturais, né, claro, né, como eu falei, né, existe o instinto da reprodução, todo aquele processo hormonal que acontece em homem e mulher, sim, mas a gente não pode esquecer que o ser humano tem uma natureza, né, semelhante, muito próxima, muito manifestando muito detalhadamente, muito substancialmente, vamos dizer assim, essas características que a gente referiu a Deus lá no 1º capítulo. Coração, logos, criatividade, intelecto, emoção e vontade. Então é importantíssimo você entender o que a gente estudou lá no 4º capítulo sobre axiologia, para seguir compreendendo o que a gente está propondo aqui quando falamos sobre teoria da educação, nessa forma de educação da norma, beleza? Aí fazendo já o link, né, sempre que eu falo ali, norma, você entenda que nós estamos falando da segunda bênção, né, o relacionamento homem e mulher. Então, como existe uma ordem vertical e uma ordem horizontal no universo, como a gente estudou lá no 2º capítulo de ontologia, nos seres humanos também existe essa ordem vertical e horizontal. E eu mencionei alguma coisa sobre isso também lá no 3º capítulo, falando sobre teoria da natureza humana original. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, na verdade, já foi detalhadamente estudado nas aulas facilitadoras específicas. Deste modo, na família, há valores verticais e valores horizontais, que correspondem a essas duas ordens. E, além disso, há valores individuais, né? Nós falamos longamente sobre isso também, né? Lembra na teoria da natureza humana original, quando falamos enfaticamente sobre a importância e o valor da individualidade? O tema sobre valores também já está tratado em alguns detalhes no capítulo sobre axiologia que eu acabei de mencionar. Então, a educação da norma deve estar acompanhada por uma educação do coração, né? Por isso que a gente diz que esse conjunto de três dimensões da educação, a dimensão do coração, do caráter, que a gente estudou na aula anterior, essa dimensão da norma que a gente está mencionando agora e a próxima aula que a gente vai falar sobre a educação do domínio, isso é um conjunto, né? A gente está estudando separadamente para dar o tempo hábil para você entender, para a gente usar as exemplificações que ajudem você a compreender, mas ele é um combo, né? Uma unidade, né? Não são coisas separadas e estanques. Quando a gente fala de educação, a gente está pensando nesse conjunto todo, porque o objetivo da teoria da educação, do pensamento da unificação, é formar o homem na sua plenitude, na sua completude, né? Então a gente está falando separadamente, mas não é uma coisa estanque e hermética, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não, né? A educação da norma, ela vai estar totalmente, né, alicerçada, embasada, fundamentada na educação do coração. Beleza? Por isso que a gente menciona aí, né? A educação da norma tem que estar, ela está acompanhada, né, associada, acoplada àquela educação do coração que a gente estudou na aula anterior. Sendo que uma educação da norma, por si só, tem necessariamente uma natureza obrigatória, como pode ser visto nas diretivas normativas como você não deve fazer isso, você não pode fazer aquilo, e assim por diante. Se essas normas não estão imbuídas com amor, elas podem, de forma muito fácil, se tornar excessivamente formais e legalistas. Portanto, uma educação da norma deve ser conduzida numa atmosfera de amor. Então percebe que quando a gente fala dessa educação da norma, no que diz respeito, né, à educação
do relacionamento humano, ajudar o ser humano a ter relacionamentos plenos e completos e felizes, satisfatórios, a gente tem que fazer isso com amor. Senão vai virar simplesmente regimento de condomínio, né? Que você lê, você sabe que tem que cumprir, se não cumprir vem alguma penalidade, ou um código civil, etc, etc. Não, não é esse tipo de norma legalista, né, fria, insensível. Ela sempre vai estar focada nesse aspecto de potencializar. Como eu mencionei na analogia ali no momento anterior, né, quando eu falei do pai estabelecendo regras comportamentais, normas de comportamento para os filhos, sempre com o intuito de, por amor, eu fazer com que esse ser, que essa pessoa, que esse filho ou essa filha, possa se desenvolver, se aperfeiçoar, atingir o seu pleno desenvolvimento como ser humano no aspecto completo. Beleza? Conseguiu pegar esse comentário? Então vamos lá. Então o amor perdoa e aceita tudo, enquanto uma norma tem uma natureza de regulamentação rígida. Talvez seja por isso que as pessoas, ao lerem aquele mandamento lá quando Deus fala para Adão e Eva, não coma, não conseguirem perceber, e as religiões de uma forma geral não conseguem transmitir essa manifestação de amor de Deus por seus filhos, muitas vezes, a maioria das vezes, e a maioria das pessoas acaba enxergando isso como uma regra rígida, fria, limitadora, restritiva, como eu mencionei também, né? Então a questão é exatamente, quando a gente falar desse mandamento, a gente lembrar que Jesus nos ensinou que Deus é Pai e nós somos seus filhos. Então, da mesma forma como um pai e uma mãe, na manifestação de regras ou na imposição de regras e normativas para os seus filhos, também faz isso com amor. Então, obviamente, a gente precisa fazer essa associação. Mas, enfim, é uma reflexão que eu fiz aqui só para ajudar você a entender o que eu quero dizer com isso, né? Então, o amor é harmonioso, ele é redondo, ao passo que a norma a gente poderia dizer linear, né? Não tem essa característica que a gente falou lá no primeiro capítulo de Imagem Original sobre a qualidade, né, harmoniosa, redonda, né? No dar e receber, né? Amor e norma devem estar unidos, sendo que amor é redondo e uma norma é linear, uma pessoa na qual amor e norma estão unidos se torna uma pessoa de caráter, em quem um círculo e uma linha reta estão juntos, unidos e harmonizados. Em outras palavras, uma pessoa de caráter se refere a uma pessoa que, de uma forma unificada, possui o aspecto de ser a mais harmoniosa, ao mesmo tempo possui o aspecto de ser a mais rígida. Uma pessoa com esse tipo de caráter pode, às vezes, ser muito amável e, em outras vezes, também muito rígida. Contudo, pode sempre assumir a atitude mais adequada de acordo com o momento e lugar. O que nós estamos querendo dizer com isso? É esse tema que a gente está falando, né? Uma educação da norma, ela tem que atuar para que as pessoas, para que o ser humano se torne um ser de razão lei. Então ele conhece a regra, ele sabe que existe um normativo, mas ele percebe que isso é para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento, não para lhe restringir, não para fazer uma coerção, não para limitar a sua capacidade de decidir o que eu quero, o que eu não quero. Nada disso. Né? Mas todo pai, toda mãe vai botar regra para o seu filho, porque sabe que tomando determinado caminho, fazendo determinada ação, tendo determinado comportamento, vai ter prejuízos para si mesmo e muitas vezes, na maioria das vezes, quase a totalidade das vezes, para os demais também. Beleza? Vamos avançar então? Uma educação da norma deve estar unida com uma educação do coração. Em outras palavras, uma educação da norma deve ser dada para os filhos numa atmosfera calorosa de amor na família, como na escola. Se o amor se torna frio ou inerte, a norma se torna formal e opressiva. Então percebe o que a gente seguiu dizendo, fazendo essa associação aí, de novo, né, como a gente fez ali no momento anterior, colocando que a educação da norma tem que estar unida, associada, né, acoplada com a educação do coração. Por quê? Nós estamos falando de educação normativa de comportamentos que começa na família, mas ela não acaba, não se completa, não finaliza dentro do escopo da família. Ela vai ter continuidade. E quando esse menino, essa menina, esse jovem vai para a escola? Vai ter um relacionamento com os professores, e esses professores vão ter que assumir qual papel. A gente mencionou alguma coisa ali na aula anterior sobre os mestres
continuarem o trabalho que é feito dentro da família. Então, com o amor, vai também ter normas, regras de comportamento. Né? E essas regras de comportamento nos relacionamentos humanos, aprendidos não mais agora apenas dentro da família, mas agora dentro do escopo, por exemplo, de uma instituição educacional, seja o nível que for, elementar, médio, universitário, pós-graduando, e enfim, né? Vai bem longe. Em todos esses momentos, os mestres precisam, dentro do estabelecimento de normas, dentro da explicação, de toda a didática para mostrar leis, normas, conceitos e princípios, fazer sempre isso com amor, porque isso vai permitir que a pessoa, na hora de chegar, na próxima aula a gente vai estudar isso, né, a educação do domínio, quando for exercer a sua profissão, aquilo que ele estudou, se dedicou e ama de paixão e quer fazer aquilo porque aquilo completa a sua vida, porque ele se sente feliz, mas a visão vai ser baseado na educação do coração e na educação da norma. É fundamental, porque como eu falei, não são coisas estanques e herméticas, mas está tudo conectado. Cada uma dessas etapas são degraus dentro desse processo de formação, aonde o próximo degrau está fundamentado, apoiado, alicerçado no degrau anterior. Então, a educação da norma, como a gente está mencionando agora, está alicerçado na educação do coração. Como por conseguinte, na próxima aula a gente vai falar sobre isso, no estudo da teoria da educação, no aspecto da educação do domínio, ou na educação para o domínio, nós vamos ver que essa educação do domínio, no exercício do domínio, ela vai estar também fundamentada e alicerçada nessas duas etapas anteriores, nesses dois degraus anteriores, que é a educação do coração e a educação da norma. Beleza? Show de bola? Então, basicamente, esse ponto aí da família é fundamental. A gente precisa ter isso muito claro, né? Eu não vou me estender muito aqui, a gente trouxe aí alguns trechos do livro, né? Não trouxe todo o conteúdo como eu sempre menciono, mas a ênfase é exatamente isso, é você perceber que quando nós falarmos, quando o pensamento de unificação aborda e trata sobre a educação da norma, sim, são normas de comportamento, são normas relacionais, vai passar pela família, passa principalmente por essa questão de homem e mulher, na questão da sexualidade, não fique restrito à educação a teoria da educação, do pensamento de unificação não se restringe ao aspecto puramente fisiológico e sexual do relacionamento homem e mulher, mas ele vai muito além, como a gente mencionou ali, todos esses qualificativos para ser um bom esposo, uma boa esposa, para se tornarem depois, como consequência, né, sine qua non aí, se tornarem bons pais e gerarem bons filhos. Esse é um conjunto que precisa ser sedimentado. Então as normas de relacionamento são fundamentais. A gente observa, né, que ao longo da história, e aí é um comentário, uma reflexão que eu vou fazer aqui, tá? Basicamente, quem se dedicou nesse aspecto aí para formar ou tentar dar esse tipo de educação de normas para os seres humanos, basicamente foi filosofia e religião. A religião, mais enfaticamente, atuou, né? É lógico que usando muitas vezes, eu já falei sobre isso lá na axiologia, né? Tem um finalzinho do livro a gente fala sobre isso, sobre as visões tradicionais, né, do valor ao longo da história, mas as religiões, né, com todas as suas limitações por questões de interpretação, por questões de terminologia, simbolismos, etc., né, não se aprofundou muito. Hoje, nós temos uma ciência muito desenvolvida. Na primeira aula, quando começamos a falar sobre teoria da educação, eu enfatizei bastante sobre isso, que esses dois aspectos, filosofia da educação e ciência da educação, são os ingredientes fundamentais para o estabelecimento de uma boa, adequada teoria da educação. A ciência foi muito longe, tem ido muito longe, tem dado ferramentais espetaculares, né, para o exercício, né, desse processo que nós chamamos de educação. Mas a filosofia ela ficou meio perdida exatamente por quê? Porque ela não foca nesses aspectos aí, que precisa ser bem entendido, esse aspecto tridimensional da vida humana, né, o aspecto eu comigo mesmo, eu com Deus, depois essa dimensão mais relacional humana, e aí na próxima aula a gente vai falar sobre isso, não vou fazer muitos detalhamentos, é só cena dos próximos capítulos quando a gente vai falar sobre educação do domínio, beleza? Então assim, eu vou já encerrar essa aula, como eu falei, eu trouxe alguns trechos, então fica a sugestão, né? A ênfase, o meu pedido, como eu sempre faço em todas as aulas.
pega o livro depois, leia com afinco ali, né? Debruce-se sobre essa parte que a gente está falando hoje aqui, né? Para você ver todas as exemplificações e através dessas pequenas e poucas analogias que eu fiz nessa aula facilitadora, faça as suas também, né? As suas reflexões, as suas análises, forme os seus insights, sedimente essa ideia, porque ela é fundamental, né? Nós estamos aqui de uma forma bastante simplificada, estabelecendo um ponto fundamental para que a gente possa, de forma definitiva, dirimir, finalizar, eliminar, extirpar todos esses problemas que hoje afligem os relacionamentos humanos em todas as esferas, né? Quando você fala de guerras, conflitos, extremismos comportamentais, ideológicos, etc. Tudo isso, na verdade, são manifestações, são sequelas desse problema mais essencial, que é a nossa formação como ser humano na família. Então aí vem, né, uma expressão que é coloquialmente utilizada por todo mundo, né, religiosos, filósofos, às vezes até políticos, né? A família é a base, é a célula fundamental da sociedade. Mas que família? Como fortalecer a família? Como realmente dar sustentação para essa instituição, para que dentro dela a gente consiga formar verdadeiros cidadãos, pessoas que realmente são patriotas, são santos, são pessoas que realmente incorporam e encarnam plena e potencialmente todas as características e atributos de Deus. Mas aí é uma reflexão minha sobre o conteúdo dessa aula, beleza? Então espero que você tenha gostado da aula, peço já, né, a sua curtida aí no vídeo, né? Não esquece disso, é fundamental, comenta se quiser fazer algum comentário, deixa a sua curtida, mas já fica feito o nosso compromisso. Então encerramos aqui esse segundo aspecto, o item B, educação da norma, e aí na próxima aula nós já vamos ver aí esse terceiro aspecto relacionado à terceira bênção, né? O dominai, que Deus falou lá para Adão e Eva, onde nós vamos estudar essa educação para o domínio, beleza? Então esse é o nosso tema da próxima aula. Feito o nosso compromisso, agradeço aí a sua atenção e nos vemos na próxima aula. Então muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.